Boa tarde, pessoal. Gente, hoje a gente está iniciando aí, segunda-feira, nós estamos iniciando aí o quarto bimestre, o último bimestre do ano. O ano não acabou, vocês já sabem, né? Nós temos aí mais um bimestre aí. Hoje também já está sendo feita a matrícula de vocês na nova escola, então vocês já estão com a cartinha aí da matrícula. E hoje já começou, então os pais de vocês já têm que estar indo lá na nova escola de vocês, com toda a documentação de vocês, para fazer a matrícula de vocês na nova escola que vocês vão fazer a partir do ano que vem, do sexto ano. Mas, gente, isso não indica que vocês já terminaram o quinto ano. Nós temos ainda mais um bimestre, então nós temos aí fazendo as atividades, vamos continuar fazendo as atividades remotas aí. Tem como continuar participando da aula, o professor vai continuar cobrando de vocês, porque o ano ainda não acabou, né? Hoje, a rotina de hoje, a gente vai fazer geografia, transporte, geografia, transporte, comunicação e informações. Hoje, está aí no livro de vocês, na página 312, a gente vai até a página 316. A gente vai falar sobre os meios de transporte, né? No nosso mundo de hoje, a gente vê uma enorme evolução dos meios de transportes. É difícil imaginar como seria a nossa vida hoje em dia sem, né, os transportes, sem os meios de transporte que nós temos hoje. Eles facilitam a nossa vida, agilizam nosso dia a dia, reduz distâncias, seja para transportar mercadoria, pessoas ou mensagens. Mas, infelizmente, nem todos têm acesso a tudo esses serviços, né, gente? A gente sabe que muitos brasileiros vivem aquém de tudo isso ainda, sem acesso a todos esses serviços. Né? No material de vocês aí, na página 312 e 316, vocês podem ver aí várias imagens de meios de transporte. Nós temos o avião, trem, barco, uma carroça com tração animal, né? Que isso já faz mais parte do nosso passado. O ônibus, bicicleta, os carros, o deslocamento a pé, né? Nós temos aí, vocês analisando as imagens, aí a gente vê meios de transportes coletivos, né? Que são os ônibus, meio de transporte individual, aí no caso seria bicicleta, motocicleta, os transportes motorizados, os não motorizados. Então, todo esse aparato, todos esses transportes, né, eles ajudam muito a facilitar nosso dia a dia, a encurtar as distâncias, como a gente já falou, né? Depois da invenção da roda, né, que a roda foi um dos maiores inventos da humanidade, né, que depois da invenção da roda, a humanidade evoluiu milhares de anos, né? O homem encurtou distância e através dos séculos foi evoluindo cada vez mais. Para vocês terem uma ideia, em 1500, quando Cabral chegou aqui, quando Cabral descobriu o Brasil, né, quando a história nos conta, Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão né, que veio junto com Pedro Álvares Cabral, escreveu uma carta ao rei de Portugal, contando sobre o descobrimento, como era essa nova terra, o que ele tinha visto aqui. Essa carta demorou mais ou menos 45 dias até chegar ao rei de Portugal. Se fosse hoje, no nosso dia a dia de hoje, Pero Vaz teria feito uma selfie, né? Teria mandado uma mensagem de voz, teria mandado um áudio, e o rei de Portugal ia ficar sabendo na mesma hora do que tinha acontecido aqui, né? Para vocês fazerem uma comparação aí do ano de 1500 ao ano que nós estamos hoje. Quanto que a tecnologia, né, permitiu, né, que distâncias não existem mais, né?
Nós vivemos um mundo globalizado, então as distâncias hoje em dia são muito, né? Uma coisa que acontece aqui, se é um fato importante, acontece em qualquer parte do mundo, o mundo todo já fica sabendo no mesmo instante que está acontecendo, né? É, a, a gente ainda vê, né, falando aí da tecnologia, nessa época de pandemia, a gente viu como a tecnologia foi aliado das pessoas, porque as pessoas tiveram que ficar nas casas, né, porque não podiam sair, porque ainda a gente está na pandemia ainda, né? Então a maioria das pessoas está trabalhando na casa, né? É conhecida como home office, né? O trabalho na casa. As pessoas compram pela internet. Então tudo, as pessoas precisaram ficar dentro da casa e a tecnologia foi um grande aliado das pessoas nessa época de pandemia, né? Porque elas não podiam sair da casa, então cada vez mais as pessoas aprenderam a usar a tecnologia. O que a gente está fazendo aqui agora, né? Vocês estão na casa, o professor está na casa dela e a nossa aula continuou remota, né? E são essas as coisas que a gente teve que adaptar no nosso dia a dia, né? Graças à tecnologia, ela ajudou a facilitar muito todas essas coisas. Mas voltando lá, falando dos transportes, né? Nós temos aí os transportes terrestres, né? Que são os veículos motorizados e não motorizados, as bicicletas, veículo de tração animal, que a gente já falou, que são as carroças que ficaram era mais comum no passado, né? Os transportes aéreos, que são os aviões, os hidroviários, que são barcos, né? Que trafegam nos rios, lagos, oceanos. No Brasil, a gente vê uma grande predominância dos automóveis entre os meios de transporte, né? O Brasil é o único país de grande porte que esse meio supera ainda os demais. Na Rússia, Canadá, Estados Unidos utilizam largamente as ferrovias e as hidrovias para o transporte de carga. O Brasil, pelo seu tamanho, pela grande quantidade de malha, grandes rios, né? O Brasil tem muitos rios. Então, o Brasil poderia utilizar mais, né? O transporte hidroviário, que são os barcos, e o ferroviário também, que são os dois meios de transporte mais barato. Mas o Brasil se utiliza muito das malhas rodoviárias, que são os caminhões, né? Transportes motorizados. E isso encarece muito as mercadorias, né? Se o Brasil utilizasse mais a malha hidroviárias, que são os transportes pelos barcos, e as ferroviárias são pelos trens, muitas mercadorias, elas iam sair o custo dessas mercadorias sair bem mais barato, né? Mas infelizmente, né, que as grandes montadoras de automóveis, as multinacionais, influenciaram muito a matriz do transporte no Brasil, né? O automóvel particular passou a ganhar cada vez mais espaço. Então, no Brasil, mais pessoas usam o transporte particular do que o transporte coletivo. Nós temos também um grande problema com o transporte coletivo, principalmente nas grandes cidades, né? Que não consegue oferecer um transporte coletivo de qualidade para as pessoas. Então, as pessoas utilizam os seus carros, né? O carro particular delas. E com isso, causam grandes congestionamentos, poluição, vários problemas, né? Se as pessoas tivessem um transporte coletivo de boa qualidade, eles poderiam deixar o carro na casa e utilizar o transporte coletivo, que ia ser melhor, ia desafogar as cidades, né, as ruas, ia causar ia trazer um grande benefício para as cidades. Mas, infelizmente, né, a gente vê que o nosso transporte coletivo não é eficiente. Então, por isso, as pessoas no Brasil, eles
não viram, até agora, não conseguiram oferecer para as pessoas um transporte coletivo de boa qualidade. Então, o brasileiro ainda continua usando muito o transporte particular, que são os seus carros. E com isso, as cidades ficam cada vez mais lotadas, o trânsito horrível, congestionado, muita poluição, isso causa uma grande poluição no ar, né? A poluição atmosférica. A gente vê a qualidade das nossas rodovias também, que não são boas. Então, tudo isso acaba gerando um grande problema também, tanto financeiro, porque gasta-se muito em combustível, em tempo, né? E também uma poluição também, né? Um problema ambiental também, com a grande poluição. Então, na próxima aula, vocês vão ter umas atividades para vocês resolverem aí na unidade. E na próxima aula, a gente volta a falar sobre o problema dos transportes e das nossas rodovias aqui no Brasil. Então,